Não vos vi, né? Vocês já fizeram a abertura do EBD, eu não vos vi. Muito bem, queridos. Bom estar de volta. Semana passada, uma hora dessa, nós estávamos lá no Somos Um. Eu não posso contar o que a gente estava fazendo. Vou encomendar uns casais para o Somos Um ano que vem. Já foi, David? Você com a Gisele? Foi, né? Maria Helena com o Edmilson escaparam pela tangente, né? Estou sabendo. Muito bom. Queridos, vamos orar ao Senhor para nós darmos aí pontapé à nossa aula. Estamos chegando ao final dos nossos estudos no Pentateuco. Hoje falaremos essencialmente sobre o livro de Números. Estamos aí nessa sequência de estudos em teologia bíblica. Hoje e semana que vem devemos concluir Pentateuco. Falamos hoje sobre o livro de Números e semana que vem sobre Deuteronômio. E aí vamos fazer uma pequena pausa e temos quase que um curso dentro do curso para você, tá bom? Nesse período de pausa. E vou me resguardar, vou fazer igual Somos Um. Quer descobrir, venha. Teremos uma série de 4 estudos que serão essenciais para a vida de um crente no século XXI. Isso que eu tenho a te dizer. Quer viver de forma bem cristã, meu irmão? Quer ser temente a Deus no contexto nosso? Esse é uma série de estudos fantástica, tá bom? Então concluímos semana que vem os nossos estudos até o Pentateuco. Vamos fazer uma série de 4 estudos temáticos, nessa aí que eu vou fazer suspense por enquanto, até que a gente a publique. E depois você vai estar de férias, né? Aí o Pedro vai para Nova York, o Samuel e o Arthur vão para Bariloche, e aí EBD vira uma bagunça, né? Esse nosso períodozinho aí de final de ano. Vamos orar para que Deus nos dê graça para entender o livro de Números. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa esta manhã. O sol brilhou sobre nós, Senhor, e isso é misericórdia do Senhor. Nós queremos orar, Deus, para que o Senhor faça produtivo o nosso tempo de estudo. Hoje é o dia que separamos para servi-lo, Pai. E nós queremos beber das Escrituras, queremos ensino genuíno para transformar a nossa vida. E nós oramos, Deus, porque se o Teu Espírito Santo não agir em nós, não entenderemos a palavra. Se o Senhor não nos der conhecimento do Santo, nós não veremos Jesus. Por isso nos ajuda, Pai, a sermos transformados pelas Escrituras. Clareia o nosso entendimento, nos dá boas aplicações para uma vida prática, Pai. Nos ajuda nisso. Nós oramos e nós pedimos ao Senhor no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Joia. Meus irmãos, vamos falar então sobre Números, o temido livro das devocionais. Você faz devocional em Números, meu irmão? Está a nossa irmã Alessandra lá lendo a Escritura, né? Lê Gênesis, a criação, Abraão, Isaac, Jacó, José. Encontrei um amigo de algum tempo essa semana, e aí ele falou assim, uai, mas Gênesis tem mais do que criação? Eu falei, meu amigo, o que você faz na igreja? Gênesis tem mais do que criação. Maravilhoso, né, ler Gênesis. Você estuda belas histórias, José do Egito, aí você põe a culpa no teu patrão do trabalho, você começa a achar a mulher de Potifar na sua rotina, né? Fazer aquelas ligações doidas da vida assim. Senhor, estou na cadeia aqui, mas Deus vai me honrar, eu vou ser rei. Faz as suas devocionais. Até o dia que você chega em Números. E você chega no censo. É o IBGE do Antigo Testamento. É a turma contando quantos herdeiros, quantos descendentes de cada linhagem. Você fala, pronto, agora o que eu vou ensinar disso aqui? Será que Deus quer que eu trabalhe no IBGE ano que vem? Será que tem uma numerologia aqui? E eu deveria, tipo os signos do horóscopo, eu deveria descobrir qual a minha tribo de Benjamim, de Manassés e aquele número. Sabe como é difícil, às vezes, você olhar e você falar, que tenho eu a ver com isso? Hoje a gente vai navegar um pouquinho nas águas deste livro bíblico, olhar um pouquinho para Números e entender princípios bíblicos ali que são fundamentais.
Lembra aí, meu irmão, nós estamos em teologia bíblica. Nós estamos pensando em linhas, ideias, teologia que perpassa toda a Escritura. Princípios que estão presentes de Gênesis a Apocalipse. O ensino de Deus presente na Escritura. Nós, como presbiterianos, aliancistas, nós vemos a aliança de Deus em toda a Escritura. Falamos da aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó. Agora chegamos aqui já após a libertação da escravidão egípcia. Estamos pensando agora na travessia do deserto e vamos continuar pensando em aliança. Estamos vendo como a queda destrói todas as coisas e a redenção agora as põe no lugar. Nós continuamos olhando a ideia clara de um mediador. Moisés é pontualmente um mediador. Lembra do sacerdote, rei, profeta que é Cristo? Nós temos a manifestação de Cristo no Antigo Testamento em diversas vezes. Então nós continuamos olhando nessa perspectiva para a Escritura. E hoje queremos pensar um pouquinho sobre deserto. Na sua perspectiva, deserto é sinônimo de quê? Ai, gente, todo mundo cochichou, ninguém falou? Vai lá, Xará. Árido e com difícil acesso à vida. Como é que se traduz na sua vida, ô Jesus? Quando você fala assim, estou passando um deserto. Isolado. Isolado. O que significa na linguagem crentez? Você fala bom crentez, William? Você é fluente em crentez? Não? Imagina, você é mais do que nós. Deserto. O que é passar por um deserto para o crente? Momento de tristeza, solidão. Provação. 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 Vai lá, Luiz Fábio. Eu não me lembro o poeta que disse isso no momento, mas ele disse que o deserto é uma praia que, por melancolia, afastou-se do mar. Olha, meu irmão, se você precisa da definição mais poética para sofrer com dignidade no deserto, uma praia que, por melancolia, afastou-se do mar, né? É a vida dos mineiros, né? Que os mineiros foram fazer uma obra. O mineiro chega lá e fala, rapaz, esse tanto de areia, imagina na hora que chega água e cimento, né? Mineiro sofrido lá na beira do mar. Meu irmão, deserto nós vemos em Números como uma punição e fidelidade de Deus. O que o crente moderno, o crente que vê deserto como tribulação, problema, dificuldade, solidão, o que o crente precisa entender? Que o deserto ele está lá por causa dele mesmo. Meu irmão, é isso que a turma não quer observar no deserto. Eu estou passando por provações porque eu sou cabeça dura, eu peco voluntariamente e tantos dos meus problemas são consequências das minhas decisões. Pastor, estou passando um deserto, não sei de onde veio. O irmão nunca falou um não para o filho. A mãe, o pai, a tia, a avó, as primas e até o pastor, às vezes, mimava a criança. Aí esse menino fez 14 anos, agora decidiu ser rebelde. E o pai fala assim, ai, pastor, não sei de onde veio. Pai, meu irmão, culpa nossa. Nós que mimamos essa criança. Nós que ensinamos ela que ela pode ser o que ela quiser. Agora ela quer ser rebelde. E aí? Tantas coisas que são culpa nossa, responsabilidade nossa. Mas, meu irmão, sejamos sensatos. Há desertos que nós não escolhemos. Há desertos que nós não escolhemos. Ninguém de nós escolheu pegar Covid. Sabe aquele negócio? A menos que você lambia um corrimão de vez em quando, né? Para provar que o Coronavac é do capeta, eu vou pegar Covid só para mostrar para vocês que eu sou forte. O cara pega e morre, né? Pega e morre. Nós não escolhemos doenças. É certo que sobrevém desertos sobre a nossa vida. Dentre o povo de Israel, você tem fiéis e infiéis. Você tem 2 dos 10 espias que disseram, não, vamos, a terra é boa.
E quando Deus disse que eles ficariam 40 anos no deserto, aqueles dois também ficaram 40 anos no deserto. Mas, meu irmão, em última instância, todo sofrimento é causa do pecado, ou é causado pelo pecado. E todo pecado é responsabilidade humana. Em última instância, todo problema é culpa nossa. Em última instância. Não estou dizendo com isso que se você tem câncer, é um julgamento de Deus porque você mentiu para sua mãe quando era criança. Essa é a pior forma de enxergar as coisas. Deus é soberano, não é isso que nós queremos pensar. Mas nós estamos olhando e entendendo que até um câncer que nós não escolhemos é uma consequência natural da queda, da entrada do pecado, e a entrada do pecado é responsabilidade humana. Então nós temos problemas e sofrimentos que são causados diretamente por nós, outros indiretamente por nós. Todos eles, no final das contas, são consequência do pecado. Olhar para números, meu irmão, é ver isso. É ver juízo de Deus, punição. Deus está julgando o seu próprio povo, porque o juízo começa pelos de casa. A Bíblia sempre disse isso. Deus está julgando o seu próprio povo por meio do deserto. E, ao mesmo tempo, Deus está demonstrando a sua fidelidade, a sua própria palavra. Fidelidade a Ele mesmo, preservando o seu povo em graça. A música mal cantada é aquela que canta: fiel Senhor meu Deus, fiel a mim. Meu irmão, Deus não é fiel a mim, não. A fidelidade dele não está presa ao Lucas, está presa às próprias promessas dele de graça, e Deus é fiel à sua própria palavra. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, Deus vai julgar o povo de Israel pela quebra da aliança, e Deus vai ser misericordioso por causa dele mesmo, sustentando esse povo ao longo de um vasto deserto, de um longo deserto. 40 anos de deserto, tá bom para você, meu irmão? Tá bom? Você que já tem uns 60 aí, pensa bem, 20 aninhos bem vividos ali no Egito e mais 40 anos em sofrimento. Duras questões para nós aí. Muito bem, irmãos, vamos pensar um pouquinho em alguns aspectos, e nós temos aí alguns pontos importantes para entendermos como se passa todo esse tempo. O primeiro deles é, como eu disse, o início do número, o start do número, do livro de Números. Nós começamos com números. Números se chama números porque há números ali, tá bom? Se você observar os primeiros capítulos do livro, você tem o censo. Como isso se dá? Deus ordena uma contagem. Na saída do deserto, Deus está ordenando o censo do povo. O número exato varia conforme interpretações, mas nós temos agora uma poderosa força militar presente ali em meio ao povo. Temos duas grandes contagens neste momento. Homens que vão para a guerra e homens que vão para o culto. São dois grandes grupos presentes no censo, na contabilidade ali de cada uma das tribos, do número de pessoas de cada tribo, essa separação. Meu irmão, pense, nós estamos num tempo bélico. Nós estamos vivendo uma invasão. Uma invasão. Deus prometeu a terra de Canaã ao povo que ele chamou para si como aliança, e agora Deus está conduzindo o seu povo a tomar a terra que Deus lhes prometeu. Eu preciso tratar um pouquinho com os crentes que veem o Deus carrasco do Antigo Testamento. Precisamos abrir essa caixinha, meu irmão. Esse Deus maldoso do Antigo Testamento. Precisamos olhar um pouquinho para isso aí e entender o que é que Deus está tratando. Quando eu falo uma invasão, você está pensando em quê? Quando eu falo um país invadindo o outro, primeira coisa, qual guerra? Você está pensando em israelitas e palestinos. Cai a live, cai a transmissão agora, começar a falar desse assunto aqui. Nós estamos vendo uma guerra. Seria o povo de Deus vivendo uma guerra tão ímpia e suja quanto Israel e Palestina? O povo de Deus está vivendo essa guerra. A invasão do povo de Deus entrando em Canaã e tomando posse de Canaã. Veja lá, com homens dedicados à guerra. Leia aí Números capítulo
1, verso 2 e 3. O texto está dizendo claramente quem são os homens capazes de lutar. Nós estamos tratando e olhando para os israelitas saindo do Egito como Rússia invadindo a Ucrânia? Por que não, Maiara? Não, que você fez não. Me dá uma razão. Quais diferenças há entre o que está acontecendo no Êxodo, o que está acontecendo ali no povo levantando o censo, o número de guerreiros para lutar guerras, batalhas literais, e as invasões que nós vemos hoje em dia? Jurava que você ia falar, cara. Quem, meu irmão? Me ajuda aí, por favor. Vai lá, Eli. Deus mandou, é um ato de juízo contra os cananeus. Cirúrgico, né? É essa a razão, meu irmão. Quem está julgando os cananeus? Não é Moisés que olhou e falou: oh, a terra mana leite e mel, vamos pegar para nós? Não é um ato ganancioso. Não é um ato bélico, rixoso, briguento, de os cananeus, os hebreus, os israelitas olharem e disserem: vamos quebrar o pau lá, vamos lá matar todo mundo? Não é isso, meu irmão. Responda para mim, Deus tem autoridade para julgar os homens e condená-los ao inferno? Por que Deus não teria autoridade para usar o povo de Israel como instrumento de juízo? Entende onde nós estamos querendo chegar? A ordem para que aquele povo seja morto, como disse ele, é um juízo de Deus sobre povos ímpios, idólatras, e Deus os está julgando. Mas, pastor, eles são todos inocentes. Espera lá, meu irmão. Quem é inocente perante Deus? Ninguém. E a ordem, o juízo está sendo emitido pelo Senhor. Mas todos vão morrer? Não. Lê sua Bíblia aí, meu irmão. Você vai ver pessoas sendo salvas. Você vai ver Jericó, a primeira cidade. Você vai ver alguém ali, uma terrível ímpia, sendo salva pela graça e contada entre o povo de Deus. Deus vai salvar cananeus, mas em última instância, com que autoridade o povo vai invadir aquela região? Na autoridade do Senhor. Então, é uma invasão como Rússia? Não. É uma invasão num padrão faixa de Gaza? De forma alguma. Não parte do desejo de qualquer homem. Antes, pelo contrário, vocês vão ver que é Deus quem conduz literalmente cada passo do povo. É Deus quem está fazendo. E qual de nós agora pode dizer que Deus está sendo mal em julgar aquele povo? Aí deixa eu te dizer só o título disso. Guerra Santa. É que se eu falar para você que isso é Guerra Santa, você pensa em quê? Aí vai o Luiz Fábio agora, tem que frear o Luiz Fábio. O Luiz Fábio vai te contar toda a história dos cruzados. Toda a história da igreja romana, papista, declarando guerra contra outras religiões e matando arbitrariamente. Se eu falar para você sobre Guerra Santa, é isso que você vai pensar. Mas como a Escritura trata esse conceito de guerra? Deus está ordenando a guerra. Deus está julgando. E deixa eu te lembrar, Deus julga o seu próprio povo por meio da guerra. Deus suscita guerra contra o seu próprio povo. Deus traz Nabucodonosor. Deus traz Ciro. Deus se refere a esses governantes como o seu martelo para esmagar o povo de Israel, porque quebrou a sua aliança. É Deus quem está emitindo juízo, meu irmão. Tenha isso em clara instância. Homens para a guerra, homens para o culto. Veja a importância disso. A liturgia e a batalha são tão importantes quanto. O livro de Números está fazendo separação daqueles que vão cuidar de sacrifícios, holocaustos e ofertas ao Senhor, com tanta importância quanto aqueles que vão batalhar em guerra. A força está na mão do exército? Não está. Como que Deus faz isso? Jericó. Como Jericó é tomada, meu irmão? Com o domo de ferro de Israel. Não está na força do homem. Israel, ou melhor, Jericó vai ser tomada em um ato divino. Deus vai dizer, vocês vão rodear por 7 dias, e vocês vão, no 7º dia,
dada a ordem, vocês vão gritar em alta voz e os muros ruirão. Aí vem sempre um teólogo liberal dizer que as vibrações da voz fizeram com que a rachadura se abrissem no muro. E a turma não quer acreditar em milagre, né? Tem que achar uma explicação racional. Não, meu irmão, ali é Deus agindo. Jericó é uma cidade de muros tão largos que a Bíblia vai narrar casas construídas sobre o muro. Não é uma mureta, não é esses tijolinhos nossos aqui não. É um muro, uma muralha. Então, você vai ver homens separados para a guerra, homens separados para o culto. E nós vamos fazer aplicações sobre isso lá ao final. Desde já, qual é o conceito explícito? A guerra é do Senhor. É tão importante prestar culto a Deus como é importante dispor as mãos à batalha. A guerra é do Senhor, é Deus quem está fazendo o que tem que ser feito. O povo é chamado a servir a Deus e não lutar na força do seu braço. Talvez se surgisse uma guerra, nós seríamos chamados de loucos se a gente separasse alguns irmãos aqui da igreja para ir para o fronte e outros irmãos para interceder na igreja. Nós seríamos chamados de loucos. Olha como o povo de Israel está vendo a soberania de Deus, né? A autoridade de Deus em tratar a guerra dessa forma. Depois de quase um ano ao pé do Monte Sinai, o povo está pronto para partir. E número 6, versos 22 a 27, são o centro da passagem, são o centro aí da interpretação deste trecho. Pedir que um irmão crente, quem é crente o suficiente para ler a Bíblia? Que pode ler. Você pode ler, Tati, por favor? Obrigado, irmã. Número 6, verso 22 a 27. Nossa irmã Tati vai ler para nós. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Qual é a grande lição do livro de Números? Favor de Deus. Deus está contando seu povo, Deus está mobilizando seu povo, organizando as tribos. O tabernáculo já foi organizado e separado, as tribos se montando ao redor do tabernáculo. E agora, na hora de marchar mais uma vez, Deus é que dá favor ao seu povo. Eles marcham quando o Senhor diz para marchar, eles fazem o que o Senhor diz para fazer. Eles receberam toda a lei do Senhor. O livro de Êxodo narra toda a cena aos pés do Monte Sinai. O monte fumega, treme e expele relâmpagos. E o povo aos pés do monte recebe a lei de Deus. Agora, depois de quase um ano acampados ali, é o momento de partir e então, afinal, tomar a terra prometida. Só que tinha um deserto no caminho, né? Nós vamos falar desse ponto aqui que é tão importante para nós. Veja aí, meu irmão, se Deus é quem está abençoando, se Deus é quem está sustentando, se quem ordena a guerra é o Senhor, nós temos uma ideia clara disso, uma expressão visível e pública disso, uma nuvem de fogo e uma nuvem de fofinha, nuvem. Uma para fazer sombra durante o dia, uma para clarear durante a noite e aquecer numa noite de deserto. Como disse o Lucas, um lugar árido, um lugar de condições precárias para a vida. Então você tem claramente ali Deus conduzindo a vida do seu povo por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Vamos ler aí, por favor, 2 textos bíblicos que vão nos narrar essa cena. Pedi aí para o casal 20 aqui, Samuel e Bia, pegar o parzinho aqui. Pedi para o Samuel ler para nós Números 9, de 15 a 23, e a Bia Números 10, versos 11 e 12. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo.
Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Muito bem. Números 10, versos 11 e 12. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Meu irmão, pensa que cena um tanto curiosa. A última aula que nós tivemos, o Rodrigo lecionou sobre o tabernáculo. E você tem ali no Santo dos Santos a expressão máxima naquele contexto da presença de Deus. Você tem a Arca da Aliança, dentro dela as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e a Arca da Aliança sendo a expressão última da presença de Deus com seu povo. O que acontece no Santo dos Santos? A presença de Deus o enche. De forma que se alguém adentra o Santo dos Santos sem a purificação determinada por Deus, essa pessoa é fulminada. Você tem a presença de Deus expressa ali. Agora, você consegue imaginar essa cena, meu irmão? O tabernáculo montado, o Santo dos Santos e a nuvem que desce do céu sobre ele, para dizer, agora é hora de acampar. E a nuvem permanece. Se a nuvem permanece por um pouco mais de tempo, eu sei que eu deveria permanecer ali por um pouco mais de tempo. O texto chega ao detalhe de se referir até sobre manhã e tarde, sobre a diferença ali de movimentação num único dia. E, meu irmão, não veja a nuvem como uma força impessoal. A gente precisa tratar essa mentalidade nossa animista às vezes, né? De é uma força manifesta. Não, meu irmão, é um Deus pessoal. Deus é intencional, pessoal. Ele tem vontade, razão, intelecto e ele manifesta exatamente a sua vontade. A nuvem não é uma força emitida por Deus, é só uma manifestação visível de um Deus pessoal e intencional. A nuvem está sobre o tabernáculo. Num determinado momento, a nuvem se levanta ao céu e ela passa a se mover. O que a turma faz? Levanta e anda. É tempo de marcha. Quando a nuvem para e desce novamente, é tempo de parar e montar acampamento. Deixa eu somar isso à ideia das guerras e dos homens que vão ser contabilizados para a guerra. Quem decide a hora de invadir? Quem decide a hora de lutar e de acampar? Quem é que diz a estratégia que vai ser feita? A estratégia de guerra a ser usada? Quem é que faz? O Senhor. Veja isso, meu irmão. Deus conduz pessoalmente o seu povo a cada passo que seu povo dá. Números está nos ensinando isso. Nós precisamos olhar Números e ver o cuidado zeloso de Deus, dizendo quando mover e quando parar. E olha o grande perigo de nós não entendermos isso. De nós vermos Deus como uma força impessoal, como alguma outra coisa, ou até pior, como um Deus que é manipulado por nós.
A turma olha, vencemos Jericó, a cidade de Ai está ali na frente. Vamos lá, vamos quebrar todo mundo na porrada lá, afinal nós somos bons mesmo. Nós destruímos uma cidade sem tirar a espada na mão. Imagina agora então, nós vamos entrar em Ai, nós somos o maior número. O que acontece, meu irmão? Toma um pau, a turma morre. Você consegue ver Deus julgando o seu povo? Morrem homens de guerra na batalha. As pessoas estão morrendo. É que a nossa cabeça, meu irmão, é muito existencialista. É muito. A gente não consegue conceber algo que vá além da morte. Nós olhamos a morte como a pior coisa possível a acontecer. Não para quem teme a Deus, meu irmão. A morte não é isso para quem teme a Deus. Deus está corrigindo o seu próprio povo e está permitindo que o povo de Israel morra em batalha, que caiam homens de guerra, para julgar a autonomia que o povo não tinha e que ele decidiu ter. Meu irmão, olhar para números e ver Deus conduzindo todas as coisas, visivelmente através da nuvem, e talvez não haja uma nuvem na sua casa. Talvez Deus não vá pôr uma nuvem na sua casa. Seria bom, né? Pedro saindo de casa hoje fala: Senhor, mostra para mim qual rua que tem assaltante, me guia pela nuvem na mão. Que negócio? Talvez a gente queria, né, Gisele? Que Deus escrevesse em letras de fogo: põe as crianças no Mackenzie. Decisões da vida, né? Os adolescentes estão na minha classe hoje. Adolescentes, aí, Senhor, deveria casar com o Pedro ou com o João. Aí Deus escreve com letras de fogo no céu. Meu irmão, mais uma vez, lembre-se da revelação de Deus que é progressiva. O que o povo de Israel sabe sobre Deus? Muito pouco. É o princípio da revelação. Os 10 mandamentos acabaram de ser dados. O que é que você sabe sobre o Deus de Israel? Quanto conhecimento eles tinham revelado já sobre o Deus de Israel e quanto conhecimento você tem sobre esse Deus? Então, pastor, por que Deus não aparece numa nuvem lá na minha casa? Porque Deus decidiu aparecer num livro lá na sua casa, meu irmão. E Deus está manifesto tão claramente quanto esteve ao povo de Israel na sua Bíblia. E se você não a ler, você vai dizer: mas eu não sei para onde ir. Meu irmão, você precisa ter um relacionamento com a Escritura. Ela diz se você tem que pôr seus filhos em que escola. Ela diz se você deve casar com o João ou com o Pedrinho. O Pedrinho é ímpio. Ai, Senhor, mas o Pedrinho é tão mais bonito. O Pedrinho, ele tem abdômen de tanquinho, Senhor. E vai uma jovem frustrada para o casamento, né? Vai um casamento, depois mandar para o Somos Um para ver se dá um jeito. Manda para o encontro de casais lá, recomenda lá para o Denis lá. O Denis te leva pela mão lá, a equipe do Somos Um. Então, meu irmão, veja como Números está nos mostrando o caráter de Deus. Ele conduz seu povo pessoalmente. Deus conduz a sua vida, meu irmão. Deus te dá direção e norte, como Ele sempre fez. E é belo ver Deus agir naquele tempo. E não perde a beleza ver Deus agir hoje através da palavra. Você pode testemunhar disso, tenho certeza que em algum momento você já foi instruído pela Bíblia, quando a Bíblia te aponta uma decisão, te aponta um caminho, e pela instrução você consegue tomar uma decisão sensata. Deus continua guiando, continua conduzindo seu povo através do deserto. Deus expressa zelo e liderança em meio ao seu povo. A sua presença é real e constante. A presença de Deus está no Santo dos Santos. A presença de Deus se retira do Santo dos Santos e diz onde o povo deve ir. Meu irmão, a gente precisa entender isso aqui agora. Às vezes a gente tem uma mística de estar no centro da vontade de Deus. Talvez da vontade revelada a gente tenha que realmente discutir. Talvez de viver na presença de Deus no sentido de que nós consideramos a presença de Deus fazer o que Ele ordena. Mas, meu irmão, a presença de Deus está em todo lugar. E você precisa, a todo tempo, viver no temor do Senhor, em obediência à palavra, sabendo que a nuvem te conduz. Sabendo que Deus conduz a vida dos crentes.
com santa liderança, com boa autoridade e de forma pessoal. Deus, como agiu lá em Números, continua agindo hoje. E alguns crentes ainda insistem em dizer: ai, pastor, nasci na época errada. Eu sou mais da coluna de fogo. Eu gostava de uma coisa mais visível assim. Meu irmão, vai ver que Deus é soberano e Ele sabe quando te pôr na história. E Ele quer mesmo é que você lide com a palavra. Discute com Deus, Ele é seu Deus, não sou eu. Então, você resolve com Ele lá. Veja mais, por que ficamos 40 anos no deserto? Oh, mas que coisa, hein, meu irmão? Durou esses anos. Bem, a Bíblia nos fala claramente porque uma jornada de 1.200, 1.300 quilômetros levou 40 anos para ser feita. Quando acabar a guerra lá em Israel, você vai lá, meu irmão. Vai lá, faz uma caravana aí, ó. A Andréia, o Rodrigo seminarista vai ser o intérprete lá para contar para os seus fatos todos que ele aprendeu no seminário. A Cássia vai levar a menininha para falar amém lá em Jerusalém, né? Que é mais gospel. E você pode tomar um ônibus hoje e ir de Jerusalém ao Egito. O quê? 12 horas de viagem, mais ou menos? 12, 15 horas. Quem que é mais rico de nós que já foi para... Alguém já fez essa viagem, não? Quem fez, tem vergonha de falar agora, que eu falei que é coisa de rico. Ó. Eu tenho uma amiga que já fez essa viagem, que, se eu não me engano, é isso que ela relatou. Você pega um ônibus 12 horas, 15 horas. Daqui no Goiás, meu irmão, daqui em Caldas Novas, tá bom para você? É essa a distância. 40 anos. 40 anos. Por quê? Pela mesma razão que você sofre na manhã de segunda-feira, falando: ai, esse desgraça, esse carro não funciona. Ai, esse trânsito em Guarulhos. Ai, meu Deus do céu, essa padaria tinha um pão mais fresquinho ontem. Ai, que saco, essa manteiga aqui não está tão boa quanto eu gostaria. Abre a sua Bíblia aí no capítulo 11. Vamos ler alguns trechos do capítulo 11 e 12 de Números. Números capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9 a princípio. Pedir a nossa irmã Aline que leia. Vou gastar a voz da Aline um pouquinho, que ela não está dando aula hoje. Verso 1 ao 9. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. O que é o problema? Insatisfação, basicamente. Grande crise do povo de Israel é que gostava de comer cebolas e melões. Né? Fazer um espetinho de cebola com melão. Meu irmão, eles estão olhando para aquilo que perderam, sem olhar para aquilo que ganharam. Um dos elementos da festa da Páscoa era comer folhas amargas. A refeição que celebrava a libertação do povo de Deus comia folhas amargas, para que o povo se lembrasse de quão amargo foi estar 430 anos sendo escravos no Egito. Eles estão dizendo, era melhor ser escravo. Olha que coisa terrível. Olha a ira de Deus contra o seu povo, se não é justa.
E Deus, meu irmão, está irado de forma justa e ele manifesta essa ira com fogo do céu. Caia fogo do céu, queima este... Canta lá, meu irmão. Caia fogo do céu. Ira e justiça de Deus, juízo sobre o povo. E a Bíblia diz que o fogo consumiu os cantos do arraial. Me parece, meu irmão, ser tipo de um incêndio mesmo. Deus demonstrando a sua ira visivelmente. E Moisés intercede pelo povo. Moisés clama para que Deus não leve em conta a murmuração do seu povo, mas para que Deus seja misericordioso. Lembra que eu falei no começo que esse livro é sobre juízo de Deus e fidelidade de Deus? Por que Deus não consome esse povo? Porque merecia ser consumido. Peca contra o Senhor de forma terrível, dizendo que é melhor estar na fartura de comida no Egito do que sob a aliança de Deus como um povo escolhido. Olha o que eles preferem. Olha que coisa terrível. Meu irmão, deixa eu trazer isso para um pouco mais perto. O cara murmura, reclamando que a sua vida íntima no casamento não é tão boa quanto a vida que ele tinha com várias mulheres enquanto era solteiro. Você já viu essa murmuração no coração de um homem casado? Ser como alguém dizendo, era melhor ser escravo do pecado? Você consegue perceber isso, meu irmão? Você consegue perceber uma mãe de 3 filhos que já não tem um corpo tão esbelto quanto antes de ter os filhos, lamentando a época boa que ela era mais enxuta e agora os filhos levaram embora a beleza do seu corpo? Você consegue ver quão terrível é essa murmuração? A gente choramingando de que naquele emprego eu ganhava mais, mas naquele emprego você não criava seus filhos, naquele emprego você não cultuava o Senhor, naquele emprego você não lia a sua Bíblia, você era consumido pelo seu trabalho, mas agora a gente está murmurando e dizendo, cebolas do Egito como eram boas. Olha quão duro é o nosso pecado, meu irmão. E se Deus naquela época se irava de tal forma, Ele não estaria irado igualmente hoje conosco? É a fala do Leandro dizendo assim, a gente deveria trocar o adesivo dos carros de Deus te ama para Deus estar irado com você. Seria mais realista. Deus é irado contra o nosso pecado. E não é a ira como a nossa, magoadinho, né? Quando Jesus vira as mesas no templo, o Rodrigo pregou sobre isso. Quando Jesus vira as mesas no templo, ele está se irando de forma justa. Ele está ali falando propriamente de como as coisas deveriam ser e o pecado transtornou e destruiu elas. Nosso pecado, meu irmão, é terrivelmente duro. Vamos ler mais um pouquinho. Verso 10 a 15. Pedi para o William, que está do lado. Gi, lê para a gente. Aproveitar os adolescentes que estão aí. Verso 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, levo ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometia a seus pais? Donde teria eu carne para dar todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Olha só Moisés dizendo de como é bom liderar Israel. Senhor, mata-me. Porque o povo constantemente murmura contra Moisés, que é o líder que Deus trouxe. Deus escolheu Moisés como líder. E meu irmão, capítulo 12, versículo 3, vira a sua página. Capítulo 12, versículo 3, diz assim, era o varão Moisés muito manso,
mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você acha que Moisés era impaciente ou que o povo era ruim? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. E aquele povo reclamava tanto que o homem mais manso do mundo disse: Senhor, me mata. Olha como é duro o nosso pecado, meu irmão. Olha como é dura a nossa murmuração. Essa era a pregação da segunda-feira, se o nosso acampamento tivesse continuado, para falar sobre plena satisfação, né? Se bem que Samuel falou exatamente sobre essa cena do livro de Números, capítulo 11. Meu irmão, nós precisamos lidar com a murmuração do nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus te dá o que você precisa. E Deus te dá mais do que você precisa. Eu tomei para mim a resposta do Denis. Quando você fala, e aí, tudo bem? A resposta do Denis às vezes é, melhor do que eu mereço. Não é real isso, meu irmão. Isso não é a nossa vida. E Deus é tão bom. Mas Deus é tão bom que Deus olha e Ele se compadece de você, ainda que você não mereça. E Ele te dá um pouquinho mais de sustento financeiro. Deus vai lá, leva o teu casamento para o Somos Um e melhora a tua vida íntima com a tua esposa. Deus vai lá, misericordiosamente, e te trata como Deus tratou o povo de Israel. O povo merecia morrer. E o verso 31 do capítulo 11 diz assim: Então soprou um vento do Senhor. Veja, meu irmão, o Deus de Javé, Senhor em caixa alta, o Deus da aliança, soprou um vento e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 12 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Haatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Haatavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. Deus entupiu a turma de codorna. Vocês querem carne? Comam carne. Se satisfaçam da carne. Mas Deus julga também os pecados do povo. O texto diz que ali se enterrou os insatisfeitos. Deus julgou seu povo. Entenda isso, meu irmão. Deus tem um compromisso com a nossa santidade. Deus vai tratar a nossa murmuração. Deus vai julgar o nosso pecado. Deus não passa um pano no pecado de ninguém. Mas a despeito do juízo, apesar de nós, Deus ainda é misericordioso para pôr carne nos teus dentes. E enquanto você ainda tem carne nos dentes, Ele julga o povo numa praga. É tão difícil olhar Deus assim, né? Ver um Deus justo e ao mesmo tempo misericordioso. Um Deus que exerce juízo e que também oferta graça. Um Deus que se ira por causa da insatisfação e não porque o povo mereça, por graça, Ele permite que o seu povo coma um bocado de carne. Um bom bocado de carne. O texto fala de uma boa fartura acontecendo aí. Olha mais, meu irmão, quando nós vemos a murmuração do povo. Números 21, versos 4 a 9. Esse é um texto importantíssimo para o sermão dessa noite. Números 21, verso 4 a 9. Você lê para a gente, Israel?
Isso mesmo? 13:25. 13. Não, 21:4-9, né? 4:9, isso. Roberval, enquanto isso, eu coloquei uma imagem no grupo da mesa. Você pode deixar no jeito para projetar aí para mim? Que não estava no slide. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Olha aí do que eu estava falando no começo. Senhor, como é difícil esse deserto, estamos sofrendo nas mãos das serpentes. Nas mãos, não, nos dentes, né? Por que você está sofrendo no dente da serpente? Por que a sua carne está abrasada pelo veneno de uma serpente? Por causa da sua boca dura contra Deus. O povo está pecando contra Deus, dizendo, Samuel pregou esse texto, temos fastio. Eles estão dizendo assim, no meu português, bem assim, estou de saco cheio, Senhor. Estou de saco cheio desse pão horrível. Temos fastio deste pão vil. Maná do céu. Deus fazia chover pão do céu. E eles estavam dizendo, ai, saco cheio de comer esse pão. Olha que terrível, meu irmão. Deus faz ter arroz na tua casa. Deus faz ter energia elétrica e até água quente no seu chuveiro. Deixa eu te contar um segredo. As pessoas não tomavam banho com água quente há um tempo atrás, sabia? Olha, meu irmão, que graça. E nós constantemente dizemos, estou de saco cheio dessa vida. Minha vida é sofrer. Ai, meu Deus do céu. Como é duro o nosso coração, meu irmão. Deus vai julgar o seu povo. Números nos narra uma história que mostra o juízo de Deus. Deus vai enviar serpentes para fazer o povo sofrer como consequência do seu próprio pecado. Nossa, que Deus maldoso, que Deus justo. E aquelas serpentes deveriam matar o povo, meu irmão. E se alguém morresse, ninguém poderia dizer que Deus foi injusto. Mas Deus não vai fazer isso. Deus vai misericordiosamente ouvir a voz do intercessor, que é Moisés. E Deus vai apontar o caminho, uma serpente moldada para ser erguida da terra, para que todo aquele que cresce na palavra de Deus, de olhar para a serpente, fosse curado. O que parece para você a linguagem de todo aquele que crer será salvo? O que parece para você? Vem de noite aí que eu te conto. João vai nos dizer quem é a serpente, quem é aquele que foi erguido da terra, e todo aquele que olhar e crer terá o veneno retirado de si e será salvo da morte. Fantástico ver a Escritura nos apontando Cristo. Por favor, Rodrigo. Você leva, Denis, por favor, o Rodrigo. Pastor, às vezes a gente lê a Bíblia de forma, eu acho que a ver a graça de Deus quando ela é claramente expressa. Mas eu acho que a gente tem dificuldade de ver quando ela talvez não seja tão clara. Então, o texto de Deuteronômio 8, 14, fala o seguinte: se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor. Se eleve do teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
que te conduziu para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpião e de secura em que não havia água. E aqui, a ideia é clara de que aquele deserto havia serpentes. Deus não colocou aquelas serpentes lá. Na verdade, a graça de Deus era retirar as serpentes de onde o povo passava. Então, Deus não fez brotar serpente. Deus estava com a sua graça conduzindo aquele povo pelo caminho que ele direcionava e tirando as serpentes. E a gente não vê essa graça, né? É algo comum do homem pecador, de não enxergar a mão de Deus. Foi lido o texto 21, de 4 a 9. 21, de 1 a 3, fala que o rei de Arad ele se levantou contra os israelitas, e aí os israelitas pedem a Deus que entregasse aquele povo, e o verso 3 fala que ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e ele entregou os cananeus. Deus dá a vitória. E tudo que o Senhor já falou, né? Deus abençoa aquele povo de todas as formas, mas a nossa visão é deísta, de um mundo sem a mão de Deus, sem a providência. E a gente tem dificuldade de enxergar que a gente vê as coisas muito claras, mas a gente não vê a providência de Deus no respirar, sabe, pela manhã. Tão bom ver, né, rapaz? E me lembra o profeta Jonas, né? Deus vai lá e permite a planta morrer. E Deus está dizendo, ela estava aí como graça. Deus dá graça nas coisas comuns da vida. E às vezes nós nos queixamos quando Deus as retira. Nós deveríamos estar olhando todas as coisas que estão lá por graça. E ao invés de murmurar quando somos assaltados, agradecer todos os dias que não fomos, né? Porque tal como as serpentes no deserto, estão os assaltantes de moto andando por São Paulo, né? A gente é tendencioso a olhar errado a bondade de Deus, né? Não ver a bondade cotidiana do Senhor. Nós nos queixamos e culpamos a Deus quando nós adoecemos. Nós não damos graças por toda a saúde que Deus sustenta a vida toda, né? Como é bom olhar a providência de Deus nos mínimos detalhes. Afinal, meu irmão, eles estão no deserto por causa disso. Eles estão lá porque Deus vai tratar o seu povo. Deus diz que podia levar em caminho direto, e Deus falou assim, eu não vou, porque vendo a guerra vocês vão fugir. Quando vocês virem os cananeus, vocês vão fugir de medo. Então eu vou fazer o caminho mais longo para tratar o coração de vocês. É esse o caminho. Não tinha posto no slide, mas achei melhor pesquisar aqui e colocar rapidamente. E aí você que é bem moderno e tecnológico, Google Maps, tá bom? A imagem aqui, 6 dias de caminhada, 9 horas e 22 de carro, de ônibus talvez às 12 ou 13 que eu falei. Eles deveriam tão somente sair da região do Egito. Esta região central que você vê é o deserto. O Monte Sinai está em algum lugar aqui da região sul. Aqui está a região de Israel. Todo mundo conhece esse mapa aqui, né? Essa parte de cima, pelo menos. Você assistiu o jornal esses dias, você viu esse mapa, com certeza absoluta. A faixa de Gaza é bem essa beiradinha aqui. Terra dos filisteus, tá bom? Você acha que, ai, pastor, o mundo vai acabar agora, tem guerra em Israel. Meu irmão, Davi já estava nessa guerra. O pau quebra lá faz um bom tempo. E você tem aqui a região, e o ponto marcado aqui provavelmente é Jerusalém, o topo de uma cordilheira. E você vai ver o povo, numa caminhada de 6 dias, passar 40 anos nesse vão, neste meio. Esse mar moderno aqui é mais recuado do que era na época. Você pode ver que tem um pontinho de água aqui, ó. O Mar Vermelho tem 2 ramos aqui, um deste lado, um deste lado. O Golfo de Acaba e o Golfo de outro, que eu não lembro o nome. É que Acaba eu vi aqui, eu lembrei. Esperto, né? Pra caramba. São 2 golfos, né? E este segundo, o mar se estendia até a ponta, e é onde o povo cruza, do Egito cruzando para o deserto. Deus vai trazê-los ao Sinai, vão acampar aqui por quase 1 ano, e por outros, até completar 40, peregrinando aqui em rodeio, até que cruzem o Rio Jordão, que está aqui, e então vão
poder finalmente adentrar a terra prometida. Por que estão lá? Por que estão lá? Você pode voltar para nós aí, meu irmão Roberval, voltar para nosso slide. Vamos ler o texto que nos fala finalmente da razão desta condenação, né? Esta condenação tão dura. Números 13, 25. Abra sua Bíblia aí, se já não está aberta. Números 13, 25. O texto nos diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Eles trouxeram, literalmente, frutos gigantescos da terra para mostrar como provas de que a terra era boa. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Este é o povo de Israel. Por que estiveram tanto tempo lá? Porque eles têm um Deus fraco. Porque o Deus que abriu o mar vermelho e engoliu o exército de Faraó é fraco e não pode vencer os homens gigantes. É Deus fraco ou eles não têm fé no Senhor, nas suas promessas? Meu irmão, por que nós somos fracos? Por que nós não cremos no Senhor? Por que nosso coração murmura dizendo: é demais, é insuportável, eu não posso, nós não conseguimos, vamos voltar. Quando Deus está dizendo: sigam a nuvem. Quando Deus está dizendo: vai, vença, eu lhe dei a terra. Você vai vencer porque eu sou o Senhor e eu é que vou fazer a obra que eu tenho por fazer. Nós não cremos, irmãos. Nós murmuramos. E nós poderíamos adentrar campos mais tranquilos pela fé em Cristo. Mas Deus precisa nos moer um pouquinho mais no deserto. Quebrar a nossa dura cerviz. Fazer morrer uma geração como fez com aquele povo. Para que então o povo de fato cresce e sob a liderança de Calebe e Josué entrassem na terra prometida. Nem Moisés, hein, meu irmão? Moisés a viu de longe, do alto do Monte Nebo. Quando você for lá em Israel, você vai lá no Monte Nebo, aí você tira uma foto e me manda. Você vê toda a planície de Israel. Você consegue ver no horizonte as montanhas que
Onde está Jerusalém? Moisés morreu ali, contemplando de longe, como diz Hebreus, por causa da dureza do coração, por causa da murmuração. Meu irmão, uma cena de constante descontentamento sobre qualquer desígnio de Deus, fundamentado na realização própria e orgulho. O povo está dizendo, não, a gente quer o que a gente quer. A gente quer pão, a gente quer codorniz, a gente não quer lutar. É tão somente satisfação própria o que eles estão procurando. E orgulho. O texto termina eles dizendo, larga a mão de Moisés, vamos levantar um líder para nós aqui. Nós somos autônomos, precisamos de Deus, não. A gente entra na cidade de Ai e mata todo mundo. Povo autônomo, olha onde vai parar. São chamados para depender de Deus, meu irmão, em gratidão ao Senhor. Nós vivemos uma vida de dependência, tendo tudo quanto precisamos. O problema é quando nós cruzamos a linha da insatisfação, murmuramos constantemente, dizemos, vou fazer meu próprio caminho, Deus não sabe por onde me leva, não. É a terrível cena que nós estamos vendo, por isso um deserto tão longo. E, meu irmão, este é o momento de ver o juízo de Deus. Veja como o deserto é este lugar. Êxodo 33, 45, nos diz assim, quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria, portanto tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Essa é a cena pós-bezerro de ouro. Pós-bezerro de ouro, o povo está murmurando contra Deus. O povo está chorando e Deus está dizendo, vocês são teimosos. Eu os destruiria. É o anjo do Senhor presente no arraial que está dizendo esse texto. Eu não vou acompanhar vocês porque eu os destruiria. E Deus misericordiosamente vai sustentar seu povo. É o juízo de Deus, o deserto, meu irmão, para tratar o pecado do povo. Êxodo 23, 21 diz assim, deem atenção a ele, ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Estar na aliança com Deus tem responsabilidade, meu irmão. Deus está dizendo que nós devemos viver, sim, em obediência, submissão, em louvor a Deus pelo que Ele dá, e não em teimosia e murmuração. Pergunta para o seu coração, meu irmão, se não é esta a razão do que você chama de deserto, se não é esta a razão de tanto sofrimento, o nosso coração querendo autonomia, querendo fazer os próprios caminhos e se distanciando do Senhor. O texto está nos mostrando que Deus julga, Deus vai dizer, não se rebelem contra Ele. Afinal, o deserto é a disciplina de Deus para um coração rebelde, para que não entrasse em Canaã. No final, o capítulo 14, os versos 10 a 12 dizem assim, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. É isso que eles disseram para os homens fiéis, Caleb e Josué. Vamos apedrejar eles. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei no deserto e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Deus julga o povo, Deus faz cair toda uma geração no deserto, mas Deus, por causa da aliança e da fidelidade, faz erguer-se um povo maior e mais numeroso do que era até aquele momento. Meu irmão, nós não vamos frustrar o plano de Deus, não. Os nossos pecados não vão estragar o desígnio do Senhor, não. Deus está nos dando a graça de ser parte do seu povo. Ele não tem compromisso conosco. É uma bênção e um privilégio ser parte do povo de Deus. Mas os murmuradores não serão contados entre o povo de Deus. Os insatisfeitos, os teimosos, não é característica do povo de Deus andar assim, viver assim. Por isso a Escritura está nos chamando a viver uma vida responsável em resposta ao Senhor.
Observar esse lado humano, a nossa vida da aliança, justifica a nossa condenação e mostra a profundidade da graça. A essa altura, ou você está olhando para si e falando, eu preciso tampar minha boca. Ou você está pensando, que aula demorada, estou com fome. Um dos dois. A Escritura está nos chamando, meu irmão, a assumir a nossa parte da responsabilidade da aliança. Viver uma vida responsável perante o Senhor. Responder ao chamado de Deus para a aliança. Você é parte do povo de Deus, meu irmão, e você precisa viver uma vida de fé nele. E não uma vida de insatisfação, porque os nossos caprichos não são feitos. O Senhor trata o seu povo, e a boa notícia é que o Senhor trata o seu povo. Deus trata com misericórdia. Deus é Deus perdoador. Deus é Deus que, apesar da nossa murmuração, põe codornizes lá, faz nascer água lá. Apesar de nós, Ele sustenta o seu povo e Ele chama Josué e Ele diz, ser forte e corajoso, agora nós vamos entrar na terra e ela é nossa, porque eu disse. Ele é bom, meu irmão. E a palavra é te chamar para confiar na bondade de Deus e ser corajoso como Josué e Calebe, mesmo quando outros decidam murmurar. Vá você servir ao Senhor. Essa é a fala de Josué no final do livro, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês, eu e a minha casa serviremos. O Senhor chama os crentes a uma resposta responsável. Viver nessa aliança é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Os preceitos da aliança estão nos mostrando a nossa condenação e também a misericórdia de Deus. Afinal, meu irmão, esse é o desfecho da história. Apesar do povo, Deus não permitiu que o seu povo sucumbisse. O povo vai vencer guerras. Og e Bazã são dois reis, exemplo disso. Deus vai curar os que foram feridos na serpente por misericórdia. Esse povo tinha tudo para morrer e Deus vai os alcançar com graça e misericórdia. Deus não vai permitir as maldições de Balaão. Lembra disso? Balaque, um rei ímpio, chama um feiticeiro lá para amaldiçoar. E Balaão chega lá, meu irmão, e não pode fazer. Balaão não consegue amaldiçoar o povo, porque Deus não o permite. E vem então a deliciosa passagem, né, de a mula frear, a mula ser impedida na passagem por um anjo que Balaão não consegue ver. E Balaão espanca a mula até o bicho falar. E a mula repreende Balaão. No nosso contexto, né? Então, tem que parecer um jegue na sua frente para reclamar com você e falar, ô meu filho, você não está vendo não, que é Deus agindo. Muito curioso olhar para essa cena de Balaão, né? Meu irmão, Deus está fazendo a sua ação ao final do tempo. Um novo censo reafirma a graça de Deus, que não desistiu do seu povo, mas o levou até a fronteira da terra prometida. Se o livro de Números começa com uma contagem do povo, e aquela contagem vai ser bem bagunçada pela murmuração, pelos julgamentos de Deus, o livro de Números termina com uma contagem do povo. Um povo maior, mais numeroso e mais santo, depois de ter passado pelo deserto. Deus purifica o seu povo. A peneira de Deus é fina, meu irmão, e devem viver em santidade aqueles que querem viver junto dele. O livro de Números termina assim. Josué é designado como sucessor de Moisés. O povo é ensinado a se portar em guerra. A terra passa a ser conquistada antes do Jordão. E há uma descrição ali de como as tribos deveriam ser divididas. Como é que então, quem moraria em qual lugar? O livro de Números termina com eles já possuindo a terra. Pelo menos as regiões que ficavam antes de cruzar o rio Jordão. Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está sendo misericordioso, está perseverando naquele povo que nem Moisés aguenta. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus perdoador. Ele é fiel. E apesar de julgar os pecados, a fidelidade dele é o que sustenta o povo de Israel, do princípio ao fim. Que seja assim na nossa vida, meu irmão. Quero pensar contigo sobre algumas aplicações finais para isso. Um fato que eu intencionalmente omiti no princípio é quanto ao censo. Havia uma trombeta a ser tocada. Essa trombeta ajuntaria os homens para a guerra. A mesma trombeta, quando tocada,
ajuntaria os homens para a adoração. Entenda que as questões práticas do seu dia a dia não estão separadas da sua vida de adoração a Deus. Adorar a Deus é trabalhar. Servir ao Senhor em holocaustos e sacrifícios é tão importante quanto pôr as mãos na arma para a guerra. Para de confiar em si mesmo, meu irmão. Não confie em si, a ponto de pensar que você não deve depender do Senhor. O censo está nos mostrando que a vitória do povo é no temor de Deus, na dependência dEle. Que nenhum de nós se levante altivamente, dizendo que vai vencer a guerra, a batalha na força do braço. Isso, meu irmão, é um ensino muito prático para a sua vida devocional. Se você não tem uma vida devocional porque você trabalha demais, porque você é ocupado demais, você vai perder a guerra. Você vai entrar contra a cidade de Ai e vai ser destruído. E às vezes você pode até olhar e falar, não, eu dou conta. Não dá, meu irmão. Você é chamado para depender de Deus, para andar debaixo da nuvem, para andar nos preceitos do Senhor, nas indicações de Deus, e não no que você acha melhor. E tantas vezes nós estamos ainda rodeando no deserto, porque nós queremos ser autônomos. O livro de Números está nos ensinando que adorar a Deus é tão importante quanto pôr as mãos na guerra. Que Deus tenha misericórdia de nós para viver nessa dependência dEle. Olha mais. Morreu aqui. Apertei um botãozinho que eu não sabia que tinha. Olha, gente, esse apaga. Descobri agora. A nuvem, andar quando Deus manda, parar quando Ele para. Você precisa andar no preceito de Deus. Não meça forças com Deus, meu irmão. Não meça forças. Tantas vezes, assuntos de aconselhamento no gabinete pastoral não se tornam assuntos da vida prática. Meu irmão, eu não sou um mago. Não vou fazer nada por você. Você tem que viver a palavra. Meu trabalho pastoral é ajudá-lo a entender as Escrituras. Andar sob a autoridade das Escrituras depende de você. Você pode vir na igreja domingo após domingo. Você pode ter um caderno gordinho, recheado de anotações de sermões. O que elas te valem na vida? Quanto você pratica essas coisas que você ouve? Andar debaixo da direção de Deus é viver uma vida de pura obediência na palavra. E talvez você tenha, como eu tenho, áreas na vida que nós lutamos contra a nossa rebeldia. A gente sabe o que Deus quer, mas a gente não quer fazer o que Deus manda. Ah, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, para não perecermos no deserto, mas pela graça nós andarmos na direção do Senhor, andarmos onde Ele manda andar e sairmos fora de onde Ele manda sair. Sai daí, meu irmão. Deus está te mostrando na palavra, na instrução, que este relacionamento não é bom, que este emprego não é bom, que esta igreja não é boa, que esta vida. Sai daí. O jeito que você está tratando a tua esposa, o tempo que você gasta com os teus filhos, onde o seu dinheiro é investido e consumido mês após mês. Você sabe que está errado. Sai daí, meu irmão. Toma uma direção prática. E às vezes a gente fica, Senhor, eu não sei o que eu deveria fazer. Às vezes a gente sabe sim, é que a gente não quer. Essa é a maior dificuldade. Quando a gente não quer fazer. A chamada dessa aula é para você, meu irmão, andar debaixo da nuvem. Vai na coluna de fogo que é sucesso. E se o problema é o nosso coração desobediente, meu irmão, Deus poderia até fazer cair um fogo do céu mesmo. E a gente ainda não ia obedecer. Deus fez isso com o povo de Israel e eles não obedeceram. A obediência está no coração. Murmuração. Ai, meu Deus, um som alto e constante de insatisfação contra os desígnios de um Deus generoso. Você já viu o carro de boi? Só uma curiosidade, alguém já viu o carro de boi na vida? É gostoso andar do lado de um carro de boi, não é? Aquele barulho constante assim, ó. Já viu um carro de boi? É um rangido de madeira ininterrupto e lento. Você quer que o boi vá embora e ele passa 3 por hora. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que ele estava num sítio, debruçado na varanda do sítio, e ele via um carro de boi passando. Lá no horizonte, ele chamou as crianças para ver, olha lá o carro de boi, que bonito.
E o carro de boi não acabava de passar. E chegou uma hora que ele falou, que barulho infernal! E aí esse pastor disse que Deus tratando o coração dele, ele entendeu, né, e uma boa ilustração, e Deus dizendo, a sua murmuração é desse jeito no meu ouvido. Nós fazemos assim, desse jeitinho com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós murmuradores. E meu irmão, por fim, juízo. Entenda o juízo de Deus. Deus purificará o seu povo, ou este não será o seu povo, porque ele é santo. Você está vivendo em pecado, meu irmão? Ou Deus vai santificar o teu pecado. E se você continuar vivendo em pecado e nunca for santificado, talvez você não seja o povo de Deus. É isso mesmo que eu quero dizer. É isso que a Escritura diz. Nós estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos ao pecado, mas nós de forma alguma permaneceremos nele. Talvez o seu progresso seja lento e esforçado, e é o Espírito Santo quem dá capacidade ao que nós não podemos fazer. Mas tem que progredir, meu irmão. Se a tua vida espiritual não anda nunca, para e olha. Tem alguma coisa errada. Altos e baixos, meu irmão, todo crente tem. Todo crente tem momentos melhores e piores. Intensa comunhão com Deus e luta intensa contra o pecado. Todos nós vivemos isso. Mas aqueles que nunca se submetem ao Senhor, que nunca são santificados, que nunca se arrependem, cuidado, meu irmão. Deus está julgando o povo para purificar o povo. E aquele que não é purificado é cortado fora. Ai, credo, que Deus maldoso do Antigo Testamento. Jesus falou isso. Árvore que não dá bons frutos para nada serve, senão para ser lançada no fogo e ser consumida. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude a andar na misericórdia. Que nós possamos, meu irmão, ver a terra prometida. Deixa eu falar uma última coisa para você, uma boa aplicação que pode ter faltado nessa aula. Deus ainda tem uma terra prometida, viu? Deus ainda tem uma cidade que não é construída por mãos humanas. Há uma Jerusalém a qual todos nós peregrinamos. E o Senhor está nos chamando a viver esse caminho até o céu, em dependência dEle, seguindo a sua palavra, deixando a murmuração e tomando a gratidão em lugar, temor do Senhor. E meu irmão, se você é povo de Deus, se você viver amando ao Senhor e sendo redimido por Ele nos seus pecados, nós vamos chegar lá. Não morreremos como Moisés, né? Essa é uma linguagem do tempo, do momento bíblico. Nós chegaremos a Jerusalém Celestial com a graça do nosso Deus. Havemos de vê-lo como Ele é. Havemos de adentrar os portões da cidade santa e não mais em guerras, não mais em morte, em sofrimento, não mais murmuração. Está livre do carro de boi. Estaremos com o Senhor para sempre. Que Deus nos dê graça para isso.